Quero saudar os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus, aproveitarmos este tempo juntos na presença de Deus. Hoje é um dia de alegria, um dia de festa. Hoje é um dia onde nós estamos aqui para falar com o nosso Deus, para ouvir a voz dEle, para adorar o nome do Senhor. Isso é motivo de se alegrar. Eu quero começar esse momento aqui agradecendo a Deus pela vida das pessoas que nos visitam também nessa noite. Tem visitante aqui na nossa igreja nessa noite? Dá um tchauzinho para a gente conhecer. Seja bem-vinda. Tem mais visitante? Dá um tchauzinho. Tem mais visitante lá atrás, tem visitante ali no canto. Segunda vez, já é de casa. Aqui tem um pessoal de Osasco, gente. Dá um tchau, pessoal de Osasco. A gente traz caravana com a gente. Vocês pensam que Osasco não tem coisa boa? Tem coisa boa em Osasco. Tem os amigos de Osasco. Deus abençoe vocês, gente. Feliz de tê-los aqui com a gente hoje. Feliz de você que nos visita, né? Nossa igreja se alegra de receber pessoas novas e cada vez mais o reino de Deus se alegra de te receber para fazer parte dele. Que você se sinta em casa, se sinta bem, se sinta feliz. Bom ver a igreja cheia de novo, né, pastor? Tem bastante gente voltando de férias, de viagem. Cheguem, irmãos. Parou. Já viajamos muito, já passeamos muito. Agora, culto, EBFL, jovens. 10 de março começa a EBFL. Já estou avisando, um mês antes. É para ficar aqui na cabeça já. Rebeca, estou de olho. Estou brincando. A igreja voltou, né? Suas atividades normais. Os irmãos estão voltando de férias. Já passou o carnaval. O ano começou, né? Graças a Deus, finalmente. Estamos aqui. Esse já é o segundo culto, né? Que nós estamos juntos aqui na Juventude esse ano. Tivemos um culto em janeiro, agora é o segundo culto da Juventude, e é muito bom estar aqui com os irmãos essa noite, mais uma vez. A Juventude já voltou aí com tudo, né? A gente já teve muita coisa nesse mês de fevereiro. A gente teve uma festa na piscina, vocês ficaram sabendo disso? A gente teve festa na piscina, foi muito bom. Ouvi dizer que teve uma pessoa que caiu, só não vou trabalhar com nomes, né? Alguém caiu, não vou contar quem foi. Fica aí a imaginação dos irmãos de quem é essa pessoa. A gente já voltou para a célula também, então já deixo aqui o nosso recado, né? Sábado que vem a gente tem célula, jovens e adolescentes às 18 horas e os jovens às 20 horas. Então fica atento lá no grupo da igreja, a gente vai mandar o convitinho com o endereço de onde vai ser a nossa próxima célula, tá ok? E nós tivemos também na tarde de ontem, na noite de ontem, e quase na madrugada de ontem, o primeiro encontro de líderes da Juventude. Essa é uma iniciativa que a gente está começando neste ano. A Juventude vem com peso para trabalhar para o reino de Deus. E para isso a gente precisa de organização, a gente precisa passar tempo junto, a gente precisa conversar, a gente precisa da presença de Deus, né? E a gente se reuniu ontem, foi um tempo muito gostoso com aqueles que vão aí nos apoiar a mim e a Aline nessa liderança. Ser líder de jovens é uma bênção, e eles junto com a gente é uma bênção mais ainda, e aqueles que estão por chegar é uma bênção maior ainda. Então nós queremos que o nosso Deus já está trabalhando nas nossas vidas. Eu quero te convidar, querido irmão, a começar esse momento aqui orando comigo. Nós vamos orar por esse momento da palavra, e vou pedir o pessoal da projeção já deixar ali preparadinho para a gente. Vamos orar então, falar com o nosso Deus por esse momento especial da palavra. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado, Pai, por este dia, obrigado por este tempo que estamos aqui reunidos para poder falar sobre o Senhor, para poder ouvir a voz do Senhor, para poder adorar o Teu santo nome. Nós queremos Te agradecer por tudo que nós já vivemos até aqui, e nós queremos pedir ao Senhor que com o Teu Espírito Santo, o Senhor venha falar aos nossos corações ao decorrer de toda esta noite, Pai. Que a Tua mensagem, que a Tua palavra, ela possa vir aos nossos corações e gerar transformação, e gerar mudança de atitude, de comportamento. Ensina-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade, ensina-nos a viver da forma como o Senhor deseja, da forma como o Senhor quer. Esta é a nossa oração nesta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, para você que não estava no primeiro no primeiro culto da Juventude de janeiro, nós falamos um pouquinho sobre uma série de mensagens que vão percorrer durante todo o ano a Juventude. Então, todos os cultos da Juventude, nós vamos falar sobre este tema. Hebreus capítulo 11, nós vamos falar sobre os gigantes da fé, os heróis da fé, homens e mulheres de Deus
que agiram conforme a vontade de Deus para mudar todo um cenário na sua nação, no seu tempo, na sua época, e homens e mulheres que foram lembrados na palavra de Deus no texto de Hebreus capítulo 11, que nós lemos naquela ocasião. Se você não veio, eu te convido a fazer essa leitura na sua casa durante essa semana. Leia Hebreus 11, nós vamos trabalhar muito esse texto durante todo este ano, então você precisa estar antenado com isso. Leia Hebreus 11 de forma completa. Mas eu vou aqui relembrar algumas coisas que nós falamos para facilitar para aqueles que não estavam e também para ajudar aqueles que já estão um pouquinho desmemoriados, que já não lembram tanto do que a gente conversou naquele dia. Então, quando nós lemos aquele texto, nós vimos que basicamente o capítulo 11 de Hebreus fala sobre a fé de homens e mulheres de Deus que viveram uma vida que agrada o coração de Deus. E a partir disso, nós destacamos 3 comportamentos, 3 atitudes grandes e preciosas para um homem e para uma mulher de Deus, segundo a palavra de Deus. E aí nós nos encontramos lá no primeiro deles, no verso 6 de Hebreus, capítulo 11, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, aqueles homens viviam de uma forma onde eles buscavam a aprovação de Deus. Para ser um gigante na fé, para ser um herói da fé, é necessário buscar a aprovação de Deus. Foram isso que aqueles homens fizeram e é isso que eu e você precisamos fazer. Nós falamos também que aqueles homens tinham visão espiritual. Eles não olhavam para as coisas de forma natural, apenas naquilo que os seus olhos estavam ali enxergando, mas eles viam além. O texto de Hebreus 11, no verso 16, parte A, diz que, em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, uma pátria celestial. Os seus olhos estavam fitos naquilo que é eterno. Esses homens se preocupavam com isso, essas mulheres se preocupavam com essa visão espiritual. E nós também aprendemos no primeiro dia deste texto, que aqueles heróis da fé, eles tinham histórias, eles tinham testemunho para contar. Quando a Bíblia fala sobre estes homens e sobre essas mulheres, ela está recheada de histórias, de testemunhos vivos, de atitudes que esses homens e essas mulheres de Deus, que foram exemplo, tiveram. E que eu e você também podemos e precisamos ter. Então, quando nós olhamos para Hebreus 11, 39a, diz o seguinte: todos estes, quem são todos? Todos o que o texto acabou de dizer, Moisés, Abraão, Jacó, José, todos que nós lemos em Hebreus 11, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. Esses homens e mulheres creram e testemunharam a presença e a atuação de Deus na história deles. E nós também podemos viver isso. Nós também podemos viver e testemunhar a presença de Deus nas nossas vidas por meio da fé. E eu quero fazer esse convite para você. A partir de hoje, de fevereiro até o final do ano, cada culto da juventude, que é uma vez por mês, nós vamos falar de um desses gigantes da fé, de um destes heróis da fé, de pessoas que, como nós acabamos de falar, são exemplos para as nossas vidas. E o personagem que nós vamos falar nesta noite, o primeiro personagem, ele está presente nesse texto de Hebreus 11, então abra sua Bíblia comigo, em Hebreus 11, nós vamos ler os versos 8 a 12, Hebreus 11, de 8 a 12, e depois de 17 a 19. E nós vamos descobrir de quem nós vamos falar nesta noite. Hebreus 11, 8 a 12. A palavra de Deus nos diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, que era a esposa de Abraão, apesar de estéril e de avançada idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade,
originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Agora você avança comigo para o verso 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Nós vamos falar nessa noite sobre este homem de Deus, Abraão, e da obediência de Abraão. Eu já te convido desde já a abrir a sua Bíblia novamente, só que agora em Gênesis capítulo 22. É interessante que nesse texto, enquanto você abre aí a sua Bíblia em Gênesis 22, escute que neste texto que nós acabamos de ler, o nome de Abraão é citado pelo menos 4 vezes. E se você lembra da leitura de Hebreus 11, ou se você vai ler durante a semana, você vai perceber que Abraão é o único que é citado tantas vezes assim nos exemplos de fé. Pouca fé não era o problema de Abraão, ele tinha muita fé. Era um homem de fé, ele é citado 4 vezes nesses versos. Outros são citados 2 vezes, 1 vez, mas Abraão é citado 4 vezes. Este é o motivo pelo qual nós vamos começar por Abraão, porque é o homem que de fato é evidente nas Escrituras que tinha uma fé tremenda. Os atos de Abraão através da fé são notáveis na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis 22 e nós vamos conhecer um pouco mais da história de Abraão. Não vamos poder trabalhar toda a história de Abraão, porque nós precisaríamos de muito tempo juntos, nós não temos, mas eu gostaria de destacar nesta noite com você o texto de Gênesis 22, porque este é um texto em específico que traz um momento marcante da história de Abraão, que traz um momento que eu e você, se formos crentes já há algum tempo, com certeza nos lembramos deste texto, nos lembramos dessa situação. Então, vamos ler juntos essa situação que nós vamos destacar nesta noite, de Gênesis capítulo 22. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 18. Gênesis 22, de 1 a 18. Na minha Bíblia está escrito que Deus prova Abraão. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Verso 5. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão: meu pai. Sim, meu filho, responde Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Verso 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus,
porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Verso 15, pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará a cidade dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Você que é pai, você que é mãe, ao ler esse texto, eu imagino que gere alguma coisa muito complicada no seu coração. Você consegue imaginar o que seria sacrificar o seu filho? Você conseguiria ir até um monte, onde Deus te mandou, sacrificar o seu filho? Este filho que está aí do seu lado, ou que está lá na salinha lá embaixo, agora, no culto infantil, seria possível fazer isso? Sacrificar alguém a quem você ama? Você conseguiria sacrificar o pequeno Otto, com 4 meses? Conseguiria sacrificar a Gabi, a Esther? Seria possível sacrificar um de nossos filhos? Essa é a situação desse texto. Esse é o dilema que estamos vendo nesse texto. Um pai que ama seu filho precisa sacrificá-lo, porque Deus põe ele à prova. Só tem um detalhe. Eu e você sabemos que ele está à prova, porque nós estamos lendo o texto. O Abraão não sabia. O Abraão estava entendendo que era aquilo que Deus queria dele, que ele sacrificasse o seu filho. Eu e você sabemos a resposta do dilema. Deus queria ver a fidelidade, Deus queria ver a obediência de Abraão. Mas Abraão não sabia disso. Abraão entendia que o que Deus queria era que de fato ele entregasse o seu filho. E ele matasse então seu filho em holocausto. O que é o holocausto? O holocausto é a forma antiga de fazer um sacrifício a Deus, de pagar a Deus pelos pecados de um povo. Então Abraão estava sacrificando seu filho em prol de um pedido de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nos primeiros versos, a gente percebe que Deus, ele chama Abraão pelo nome, no verso 1, ele fala Abraão, e Abraão prontamente já se coloca à disposição. Eis-me aqui. Eis-me aqui, é a fala de Abraão. No verso 2, Deus vai então e dá essa ordem difícil para ele. Ele fala, olha, pega o seu filho, o seu único filho. Este único filho, para você que ama ler a Bíblia, e se lembra do texto que vem um pouquinho antes, que é Gênesis capítulo 15, Abraão tem um diálogo lindo com Deus, onde o Senhor diz para ele que Abraão vai ser o pai de toda uma nação, de que seus filhos, sua descendência será tão numerosa, que ninguém na terra vai conseguir contar. Será como a areia do mar, ou como as estrelas no céu. Então essa é a promessa que Deus dá a Abraão. Abraão já tinha um filho com a escrava, Agar, se você se lembrar um pouquinho dessa história, que é Ismael, mas ele não era visto como um filho legítimo, porque não era filho de Abraão com sua esposa Sara, que era uma mulher de idade, estéril, que não poderia mais ter filhos. E Deus já havia feito um milagre naquela situação. E Deus dá esse filho. Deus entrega a bênção para Abraão. E quando ele entrega a bênção, um pouco de tempo depois ele diz, quero a bênção de volta. Agora eu quero que você sacrifique o seu filho. Então quando o Senhor fala isso aqui no verso 2, olha o que ele diz, tome seu filho, seu único filho, ou seja, Senhor, dá para oferecer Ismael? Não é de Ismael que o texto está falando, é de Isaac.
a quem você ama. Deus sabia que Abraão amava aquele filho incondicionalmente. Esse, que é o mais valioso para você, Abraão, é esse que eu quero que você entregue. É esse que eu espero que você entregue e sacrifique por mim. E você não vai pedir ninguém para fazer no seu lugar. Você vai fazer. O texto é claro. O texto é claro. Sacrifique-o. Sacrifique-o. Não é para ele pedir para alguém levar a criança, né? Você já teve a experiência de ter que sacrificar um cachorrinho? Alguém já passou por isso aqui? Porque o cachorrinho estava dodói? É muito triste, não é? É terrível. A gente ama aqueles bichinhos. Eu e a Aline, a gente tem 3. A gente está aqui, e quando a gente chegar em casa, vocês não têm ideia da alegria que eles vão fazer. Porque a gente está aqui desde ontem, né? Aqui na cidade de São Mateus. E quando a gente chegar lá, vai ser uma festa, uma alegria. Eles rodopiam, é a coisa mais gostosa que existe. Já sofreu, não é? A gente sofre. Eu fico imaginando, como é que eu posso pegar um bichinho desse tão bonitinho e mandar sacrificar? E o bichinho está doente, né? Tem um motivo para ele ser sacrificado. Tem uma causa para sacrificar o bichinho. Ele está sofrendo. Você está vendo ele sofrer. Isaac não estava sofrendo, não. Isaac estava bem. Uma criança saudável. O texto não fala aqui. Sacrifique Isaac porque Isaac está doente. Sacrifique Isaac porque Isaac vai sofrer. Não, sacrifique Isaac. Apenas. Então, quando Deus faz esse pedido a Abraão e coloca o próprio Abraão para sacrificar, né? Não é você ir lá entregar o seu cachorrinho para sacrificar lá no pet shop. Ai, que triste, vou entregar o meu cachorrinho para sacrificar. E aí você sai da sala e alguém sacrifica o cachorrinho para você. Não é isso. É você, com as suas próprias mãos, que vai sacrificar o seu próprio filho. Essa é a dimensão do pedido de Deus para Abraão. É neste grau de exigência. E então, a partir deste grau de exigência, o que o Abraão faz? Ele resmunga? Ele reclama? Ele murmura? Mas Deus, foi o Senhor quem me deu Isaac e agora o Senhor vai tomar. Você viu isso aqui no texto? Não tem. Não tem, porque Abraão simplesmente faz o que Deus está pedindo para ele. Ele vai lá, começa a organizar as coisas para partir, para ir para a região onde Deus mandou. E tem um detalhe, ainda está indo para uma região que nem a dele. E o texto diz que são 3 dias, né, até esse lugar. Então foram 3 dias, assim, que eu fico imaginando a cabeça de Abraão. Não foi assim, pega seu filho, seu único filho, esse é quem você ama, e vai ali do outro lado da rua e sacrifica ele. Não, agora você vai para uma outra região, que não é a que você está, você vai andar por 3 dias. Aí sim você vai sacrificar o seu filho. Imagine a cabeça desse pai, desse homem de Deus. Uma vez que isso acontece, a gente leu ali no texto, que nos versos 4 e 5, ele pede para o jumentinho, o Luca falou de um jumentinho, hoje é o dia dos jumentinhos. Tem um jumentinho lá na história de Jesus, e aqui tem o outro jumentinho, que foi usado para ser transporte ali, para levar o Abraão e o filho dele, e os 2 guardas ali que acompanhavam Abraão. E aí Abraão falou, vocês ficam aí, deixa o jumentinho aí, que nessa história o jumentinho não vai entrar, não vai ser saudado, e a gente vai, eu e o menino, vamos ali adorar. Abraão falou assim, olha, vocês não sabem, estou sofrendo tanto, que Deus me mandou matar meu filho. Vocês têm noção de uma coisa dessa? Ele andou 3 dias com aqueles homens, a Bíblia não diz que Abraão fica lamentando para eles. Olha, vocês não estão entendendo como é triste, como é doloroso. Eu estou indo lá naquele monte porque Deus me mandou matar meu filho. Olha que Deus terrível, que Deus cruel. Não, ele não fala nada. Ele fala assim, eu vou lá adorar com o menino e eu volto. Aliás, o texto está no plural. Nós vamos adorar e nós voltaremos. O texto é plural. Ele não conta nada. Quando a gente avança um pouco mais, no verso 6, a gente vê então que o Abraão, ele está ali preparando todas as coisas para o sacrifício. Ele pega a brasa, ele pega o fogo,
ele pega a faca. Você está conseguindo imaginar a história? Está conseguindo entrar um pouco no mundo do Abraão? Tudo aquilo ele pega, né, coloca sobre os ombros do menino, coloca sobre os ombros dele, e eles vão caminhando. Eu imagino que a estrada de onde eles estavam, quando ele avista o Monte Moriá, até chegar no Monte Moriá, deve ter sido uma eternidade, para aquele pai que precisava matar e entregar o seu próprio filho em sacrifício. Quando a gente olha o verso 7 e 8, é para o coração realmente assim sair do peito, porque o filho pergunta para o pai: papai, cadê o cordeiro? Onde está o cordeiro? Porque a gente está com tudo para fazer o sacrifício, mas e o cordeirinho, onde está? O texto que nós lemos em Hebreus, agora há pouco, os versos 17, 18 e 19, fala que o Abraão cria que Deus podia ressuscitar o seu filho. Quando Abraão vai em obediência fazer isso que Deus pede para que ele faça, a fé desse homem é tão grande que ele crê que se ele obedecer a Deus, Deus pode ressuscitar o filho dele. O filho dele pode voltar a viver. Então ele vai e ele responde para o filhinho dele, ele fala: olha, Isaac, Deus vai prover. Deus vai prover o cordeiro. Isso te lembra alguma outra história? Te lembra? Algum outro texto bíblico? Onde um pai ama os seus filhos de forma tão grandiosa, que ele vai lá e pega o seu filho perfeito, cordeiro imaculado, e entrega numa cruz, por alguém como eu e como você? É exatamente uma alusão ao que Jesus faz por nós no Novo Testamento, que esse texto representa. Claro que não é uma historinha, não é fictício, isso aconteceu, mas também faz menção ao sacrifício de Jesus Cristo, quando como um cordeiro, ele morre pelos nossos pecados. Ainda tem gente que diz que não vê Jesus no Antigo Testamento, né? Precisa procurar um pouco melhor. E nem precisa procurar muito, que acha rápido, inclusive, com um pouquinho de boa vontade, você vai achar Jesus. Porque Jesus é desde o princípio. Ele estava desde o princípio. E Ele estará até o fim conosco, amém? Ele irá nos buscar. E essa é uma esperança que nós temos. E qual que é a esperança do Abraão aqui no texto? Eu vou sacrificar o meu filho. Ele não está relutante, porque ele tem uma fé, que ele fala: Deus vai ressuscitar meu filho. Deus vai ressuscitar meu filho. É essa a fala de Abraão. E aí quando a gente olha o desenrolar do texto, a gente percebe que Deus de fato provê o cordeiro. Mas não aquele que Abraão estava imaginando, que seria seu filho morrer e depois ressuscitar. Deus não permite que o sacrifício seja feito. Ele fala, olha, ele manda um anjo e fala: não faz isso, não faz isso. Não faça nenhum mal ao garoto. O que eu queria era ver, provar tua fé. Ver onde você estava. Onde estava o teu coração. E por você não me negar o seu filho, o seu único filho, eu vou te abençoar. E vou te dar todas as nações da terra por herança. Vou te dar a descendência que eu te prometi. A minha promessa, ela continua. Deus derrama bênção sobre a vida de Abraão a partir da obediência de Abraão. Meus queridos irmãos, quando a gente mergulha um pouco nessa linda história de fé, nessa linda história de amor, de obediência, tem alguns aspectos desse texto que nós não podemos esquecer de olhar e aplicar em nossas vidas. Porque nós, assim como Abraão, nós queremos ser obedientes ao nosso Deus, amém? Esse é o desejo do nosso coração, é obedecer ao Senhor. Aqueles que temem ao Senhor, querem obedecer ao Senhor, querem viver de acordo com os seus princípios, de acordo com os seus propósitos. Então, a partir desse texto, nós vamos juntos, nessa noite, identificar 5 sinais da obediência a Deus, que o Abraão teve nesta passagem bíblica, e que eu e você, em nome de Jesus, vamos continuar desenvolvendo em nossas vidas.
E talvez você ainda não tenha essa obediência ao Senhor. E hoje é a oportunidade que você tem para obedecer ao Senhor Jesus, para se colocar sob o magistério de Jesus Cristo na sua vida, para entregar a sua vida 100% a Jesus, para que você possa entender que assim como o Cordeiro que Deus proveu naquele monte, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que salva a mim e a você. Começando pelo versículo 1, o primeiro sinal de obediência que nós vemos nesse texto é a resposta ao chamado de Deus. No verso 1, mais uma vez, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Eis-me aqui. Abraão responde ao chamado de Deus. Abraão não se oculta quando a voz de Deus aparece até ele. Abraão não finge que Deus está falando com ele. Quando ele ouve a voz do seu Senhor, ele diz: eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor. Essa precisa ser a resposta do cristão ao chamado de Deus. O cristão verdadeiro, o cristão genuíno é aquele que não pode viver uma vida fingindo que não escuta Deus. Deus fala com ele, ele foge. Deus chama ele, ele foge. Você sabe que é com você, aí você... Opa! É com você que Deus está falando, meu irmão. É com você. É de você que ele tá falando. Ei, Cleide, quero falar com você. Anselmo, é com você que eu quero falar. Roberto, é com você que eu quero falar. E aí a gente não pode ficar igual no filme do Matrix, né? Não dá. Não tem como. Esquece Matrix. Primeiro que o último filme foi horrível, não assista. Foi péssimo. Né? Mas aquilo lá, gente, aquilo não existe. Vocês sabem disso, né? Aquilo não existe. Não tenta desviar de Deus. Se o Senhor te chamar, qual é a sua resposta? Eis-me aqui. Essa é a resposta que Abraão dá para Deus. E essa é a resposta que eu e você precisamos dar para Deus. Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor. Não fuja. Não fuja quando o Senhor te chamar. Seja um servo obediente. Se Deus falar com você e Ele te pedir algo, diga, eis-me aqui. O segundo sinal de obediência que nós podemos ver nesse texto é que, está no verso 3, vamos ler mais uma vez esse verso. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Você percebe que quando o texto fala, Deus chama o Abraão, e o Abraão diz, eis-me aqui, o texto diz aqui, na manhã seguinte. O que é na manhã seguinte? Deus chama o Abraão fala, eis-me aqui, e na manhã seguinte o Abraão está agindo. No dia seguinte, Abraão está se movendo. No dia seguinte, ele decide ser obediente a Deus. Não é depois de um ano, não é depois de uma semana, não é depois de um mês, é no dia seguinte. Não dá para ficar esperando Deus mudar de ideia. Deus te chama para um negócio e você fica, vou ver. É tipo aquele monte de mensagem perdida no WhatsApp. Você fala para a pessoa assim, nossa, eu vi que você mandou, mas desculpa, estava ocupado. Já fez isso? Fez, né? Tá rindo, estou vendo vocês rirem. Não faz isso não, gente. Eu faço. Ai, Senhor. Eu vou melhorar, Senhor, me ajuda. Então, assim, né? Olha, eu tenho uns amigos aqui que estão até assim, de vergonha para mim, porque eu faço. Os jovens eu respondo rápido.
Que isso, Giovana? Tá doido, menina? Oxi. Responde sim. Então, não foge de Deus para ver se Deus vai mudar de ideia, né? Ai, será que se eu ficar aqui... Pera aí. Será que Deus está me vendo? É óbvio que Deus está te vendo. É lógico, se Ele te chamou, você não pode querer ficar esperando Deus mudar de ideia. Mas, Augusto, isso não acontece. Isso acontece. Vou te contar uma história de um rapaz chamado Augusto. Esse rapaz, ele foi chamado por Deus aos 18 anos. Pum, Deus chamou, e ele falou, vou ver. Vou ver. Ele até começou um cursinho lá e tal, ele falou, vou ficar aqui porque aí Deus não fica tão chateado comigo. Deixa eu fazer um cursinho aqui, né? Só para, se alguém perguntar, fala, não, Deus falou comigo, estou estudando e tal. Mas foi um negócio assim muito, meio somebody love, já ouviu falar essa palavra? Meio, sabe? Foi para dar um jeitinho em Deus. Sabe aquela barganhada básica? Oh, Deus, eu sei que o Senhor me chamou, mas eu estou aqui só, né? Estou dando aquela enroladinha básica no Senhor. Eu fiz isso por muito tempo. E eu diria que eu fiz isso por quase 10 anos. Porque eu voltei, de fato, a cumprir o chamado de Deus na minha vida com 28. E eu vou fazer 32 na semana que vem. Não, mês que vem. O negócio está começando a ficar complicado aqui. Mês que vem. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Foram 10 anos. Foram 10 anos onde eu sentava no banco da igreja e eu sabia o que Deus queria de mim. Deus já havia falado comigo. Deus já havia pedido para eu sacrificar o meu Isaac. Mas o que eu fazia? Vou ver. Depois eu te falo. E nisso, meus irmãos, essa é uma região muito confortável. Porque você vai ficando nela. Você vai ficando. Passa 2, passa 3, passa 5, passaram 10. Aí o legal foi a forma como eu voltei, né? Que aí Deus não foi tão educado na segunda vez. Na segunda vez o recado foi mais direto, né? Não tive muito como correr. Foi objetivo. Chegou sua hora, chega. Para de correr. Não deixa chegar nesse ponto, não. Ouve a voz do Senhor. Eu não sei para que Deus está te chamando. A gente não tem o hábito aqui de entregar revelação, né, pastor? Aqui no nosso negócio não é esse. Tá bom? Mas eu sei que Deus tem um negócio na vida de todo cristão. De todo cristão. Ah, porque o Silas e a Amanda, missionários, ai, aleluia, agora Deus é lá na vida deles. É na vida deles, com certeza. Ah, porque o pastor Maurício, né, é uma bênção de Deus e tal, ele é esposa há tantos anos aqui com a gente, né? Nossa, Deus quer muito usar a vida deles. Quer mesmo, está usando. Ah, o Augusto com a Aline vieram de Osasco, né? Ai, casal abençoado. Ai, como Deus levanta a gente, né? Levanta. Ele está levantando você também. Ele está chamando você também. Não é só o título. Ah, o pastor Silas, o pastor Maurício. Não se preocupa com o título, meu irmão. Não se preocupa com isso. Se preocupa em obedecer ao Senhor. Se preocupa em ser aquele homem, aquela mulher de fé, que vai falar, Senhor, eis-me aqui. E na manhã seguinte, você já está se matriculando lá no curso que tem para fazer, você já está entrando lá no site da missão que você precisa ir, você já está ligando para a vizinha que você está 2 anos com vergonha de chamar ela para ir para a célula, aí você vai ligar, aí você vai mandar uma mensagem, você vai mudar de um posicionamento que você sabe que você está tendo na sua vida que você não deveria ter mais. Para de empurrar com a barriga. Faz aquilo que Deus está te chamando para fazer. É difícil? Demais. Demais. Mas é compensador. É compensador, porque na vida de um crente, e nós falamos isso agora há pouco, não há alegria maior do que obedecer ao seu Senhor. O crente, ele é feliz e ele é completo quando ele obedece ao seu Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. O terceiro sinal aqui que a gente vê na vida de Abraão, e que, né, em nome de Jesus, nós vamos ver nas nossas vidas, é que a gente tem que manter no secreto o que é do secreto. Que negócio é esse de secreto, Augusto? Aqui a gente canta a Gabriela Rocha lá, né? Quero ir mais fundo. Já cantamos essa música aqui, né? Em algum momento, eu lembro. Cantamos. Leva-me, né, ao lugar secreto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Esse lugar secreto
Esse lugar secreto é o teu canto de oração com Deus, né? É o teu momento ali com Deus, pessoal, individual. É aquilo que Deus entrega no teu coração. É específico para você. Não é aquilo que você divide com todo mundo. Não é aquilo que eu estou pregando aqui hoje. É aquilo que Deus fala comigo no meu coração. É para mim. É eu que preciso ouvir. É eu que preciso agir. Não é para o outro. Não é para quem está do lado. E por que a gente está falando sobre isso? Olha o que diz o verso 5 do mesmo texto que nós acabamos de ler. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. De verdade, se fosse você nessa história, você falaria para os guardas que você estava indo adorar? Você não ia contar? Você não ia falar assim: meu, Deus está tomando meu filho de mim, queria pedir oração. Eu queria pedir oração porque Deus está pedindo uma coisa de mim assim que eu não consigo fazer. Não consigo fazer. E meu irmão, não estou te pedindo, falando que você não pode orar por aquilo que você não tem forças de fazer, porque você deve orar. E você tem irmãos para te apoiarem, para te ajudar em oração. A igreja é isso, amém? Ore e ore pelos seus irmãos também. Mas nós estamos falando daquilo que é do secreto, daquilo que é você e Deus. E o que é você e Deus, é você e Deus. Não é você, Deus e o seu amigo. Não é você, Deus e a sua esposa. Não é você e Deus. Isso também é obediência. É ouvir a voz do Senhor e entender que nem sempre você vai poder compartilhar com as outras pessoas. Porque aquilo é o que Deus quer tratar com você, individualmente, na tua vida. Isso é muito difícil de fazer. Muito. Pastores, psicólogos, são pessoas que ouvem coisas de pessoas o tempo todo e engolem. E às vezes você precisa ser um pouco pastor psicólogo consigo mesmo. Você vai ouvir de Deus e vai guardar. E você vai obedecer. Você vai cumprir aquilo que Deus está te dizendo sem compartilhar. Mas qual o problema em compartilhar, Augusto? Por que a gente não pode compartilhar? Você já contou para uma pessoa que você ia fazer uma entrevista de emprego? Parecia que estava tudo certo. Aí você vai lá e faz entrevista é um horror. Tudo terrível. Aí você fala: nossa, mas estava tudo tão bem, né? Até eu contar para fulano e tal. O problema não está no fulano. O problema está em você mesmo. O problema está em você mesmo, que você não consegue entender que tem coisas que é só entre você e o seu Deus. Sua entrevista de emprego talvez seja só entre você e o seu Deus. Ah, posso pedir oração? Claro que pode. Se você entender que é para pedir oração, você peça. Mas se Deus falar para você, não peça, não compartilhe, não abra, não faça isso. Porque às vezes, as pessoas vão começar a dar palpite naquilo que Deus está te mandando fazer. As pessoas vão dizer: imagina, você não vai fazer uma coisa dessa, você não é doido? Você, com uma casa maravilhosa que você tem em Osasco, você vai fazer o quê indo para São Mateus? Você nem conhece esse lugar. Eu nem ouvi isso. Não é possível. É sério que você vai fazer teologia? Mas você já é formado, você já tem 2 faculdades, seu emprego é bom. É brincadeira, né? Você está brincando. Esse é o problema de contar aquilo que deve ficar no secreto. Você traz uma terceira pessoa para a equação, 4ª, 5ª, dependendo do quanto você fala, né? Que aí essas pessoas vão começar a opinar. E aí sabe o que vai começar a acontecer? Você vai começar a ouvir as vozes que não são a voz de Deus. E você vai começar a ter dúvida naquilo que era certeza. Porque quando Deus vira para o Abraão e fala: vá e sacrifique o seu filho, ele tinha que sacrificar o filho. E ponto final. Ele não tinha que virar para as pessoas e perguntar assim: Luca, o que você acha? Você acha que eu tenho que sacrificar meu filho? Sinceramente, a opinião do Luca não tem validade. Porque esse era um negócio entre o Abraão e Deus. Lembre-se disso, meu querido irmão. Não precisa viver também como um agente do FBI, né? Tudo é escondido, não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é que tem coisas de obediência a Deus
que são do secreto, que são da intimidade da tua vida com Deus. Essas coisas, guarde com Ele. Não abra, não compartilhe, não perca a visão, não perca o foco. Continue no teu relacionamento de obediência com Deus. Quarto sinal que a gente vê nesse texto, que reflete a obediência de Abraão e também para as nossas vidas, é o verso 6. Vamos ler juntos. O verso 6 diz: Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos. E a faca? Paramos aqui. E a faca? Se preparar para o desafio. Deus te dá, então, um chamado. Né? Deus chama você e fala: eu estou esperando isso de você. Foi o que nós acabamos de falar. Você responde: eis-me aqui. Depois, você não espera muito tempo, né, para atender o chamado de Deus. Você obedece. Você vai fazer aquilo que Deus está te mandando fazer. Depois, você mantém aquilo entre você e Deus, porque afinal de contas, é entre você e Deus, e mais ninguém. E aí, você precisa se preparar para esse desafio. Você precisa ter os recursos necessários para cumprir o que Deus está te mandando fazer. Aquilo que Ele está te pedindo para obedecer. Então, se o pedido de Deus para a tua vida é para restaurar o teu casamento, para você lutar pelo teu marido, para você lutar pela tua esposa, você vai fazer tudo isso daqui e você vai conversar com o pastor, você vai ler a Bíblia, você vai ver curso de casal, você vai procurar relacionamentos duradouros e felizes na palavra de Deus, você vai se preparar para isso. Você não vai simplesmente falar: tá bom, Senhor, eis-me aqui, obrigado, eu quero ir, estou preparado, coloquei a roupa, estou indo para um mochilão na Europa, mas não estou levando nada. Não levo nada, não me preparo, não oro, não jejuo, não busco, não nada. Entendeu? Tá, então tá bom, Senhor. É que o Senhor quer que eu vá? Estou indo, beleza. E não tem preparo. E o preparo, meus irmãos, ele é essencial. Para estar aqui hoje, dividindo a palavra de Deus com os irmãos, foi necessário preparo, foi necessário estudo, foi necessário abrir mão de algumas coisas, foi necessário dizer não para algumas coisas. Às vezes, para você ter lá a sua casa própria, para você reformar a sua casa, você precisou abrir mão de comer aquela pizza, né, num determinado horário, você precisou abrir mão de comprar um carro mais novo, né, mais bonito, porque você tinha um outro objetivo. Isso faz parte da vida. É necessário esse preparo, é necessário que a gente viva de uma forma onde a gente entenda que Deus está nos chamando, Deus vai nos dar a capacitação e a gente precisa se preparar para isso. Se preparar. E aqui a gente percebe que o Abraão faz isso. Ele pega tudo o que é necessário para sacrificar o próprio filho. Ele não podia chegar lá sem o fogo, sem a brasa, para fazer o holocausto. Porque primeiro ele ia sacrificar o garoto, e depois ele ia queimar o garoto. Isso é um holocausto. É queimar o animal. E como é que ele ia fazer isso se ele não tivesse fogo? Como é que ele ia fazer isso se ele não tivesse a faca? Aí ele ia inventar desculpa para Deus. Ele ia fazer tudo isso aí, ele ia chegar lá no monte, e ia falar: ai Deus, sabe o que é? Esqueci a faca. Loucura, né? Esqueci a faca. É necessário preparo na vida do cristão. O cristão obediente, ele entende que ele tem que ser obediente também na preparação. A gente vem aqui pregar, meus irmãos, é oração, é busca, Senhor, o que o Senhor deseja, Senhor, o que o Senhor quer, é ler texto, depois ler outro texto, depois ler outro texto, e ler Bíblia, é preparo para vir aqui trazer a mensagem de Deus. Não é bagunçado, não é de qualquer jeito. Ah, vou ali, vou pregar um negocinho. Não é desse jeito. Se Deus te chama para algo e você está em obediência ao Senhor, você vai ser o melhor naquilo. E não é o melhor comparando com o outro, né? Ah, eu toco melhor que o Henrique. Não é comparando com o outro. É o melhor naquilo que Deus te chamou, para fazer com excelência, para fazer da melhor forma. Ah, meu sonho é cantar. Faça aula de música. Irmã Regiane está aqui, né? Olha que bênção. Vai estudar, meu irmão. Ah, mas meu negócio, meu sonho é pregar.
já procurou o pastor alguma vez? Você já me procurou? Você é um jovem. Eu sou um jovem, eu quero pregar. A primeira vez que eu quis pregar, eu lembro como se fosse hoje. Cheguei no irmão, falei, irmão, tudo bem? Tudo. Eu falei, eu estudei a palavra essa semana e eu queria pregar hoje. Ele riu. Né? Ele falou, filho, não é assim que funciona. Eu era novo. Aí ele falou, não é assim que funciona. Tá? A gente vai te dar uma oportunidade, né, num culto, numa casa e tal. Aí, lá na minha antiga igreja, né, na outra, antes da igreja que eu congreguei com os meninos aqui, a gente chamava de... Como era o nome? Nem era pequeno grupo ainda, era um outro nome, é mais antigo ainda. E aí ele falou, a gente vai te dar uma oportunidade no grupo. Aí eu fui, eu me preparei, eu tinha 14 anos. Eu me preparei. Aí fui, levei a palavra bonitinho, expliquei do meu jeitinho, mas era aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Do meu jeito, como uma criança, ainda assim eu me preparei. Meu irmão e minha irmã, se prepara. Se prepara porque Deus tem para fazer na sua vida. Não ande descompromissado. Não faça as coisas de qualquer jeito. Eu quero servir. Eu vou ser líder, eu vou ser missionário, eu vou ser pastor, sei lá, não sei o que você vai ser. Eu vou ser o melhor marido do mundo, eu vou ser a melhor esposa, eu vou ser a melhor mãe do mundo. Se prepara. Se quer ser a melhor mãe do mundo, leia sobre maternidade. Busque mais conhecer sobre maternidade. Busque conhecer. Eu quero me casar. Você trabalha? Comece por aí. Se não trabalha, não namora. Né? Você trabalha? Tá bom. Você tem um dinheiro para pagar um sorvete para a menina. Aí a gente começa a conversar. Antes disso, nem começa. Não me procura para falar que quer namorar sem ter o dinheiro do sorvete. E eu vou pedir para ver o dinheiro. Tá? Eu vou falar, você tem o dinheiro? Tenho. Cadê? Onde está? Aproveita e traz um para mim também. Certo? Isso é importante. Preparo. Tá bom? Esse não foi um recado para os jovens. De forma alguma. Gente, vamos avançar para o último sinal aqui de obediência que a gente encontra nesse texto. Pode ser que tenham outros, porque a palavra de Deus é perfeita, é maravilhosa. Esses foram os que eu identifiquei. Você leia durante a semana, busca entender do Senhor o que Ele quer, o que Ele deseja, onde você precisa obedecer, e você vai encontrar muito mais coisa. Porque a minha mente é finita, mas a sabedoria de Deus é eterna. Amém? O último item que nós vamos discutir aqui, o último sinal que nós vamos discutir, está no verso 10. Vamos lá de novo para o texto? 22:10, que diz o seguinte: então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. E aqui, o último sinal que nós vemos, o quinto sinal, é que a gente precisa viver pela fé e não pela razão. Tudo isso que a gente falou, responder ao chamado de Deus, não esperar, né, esse chamado, é atender, obedecer ao Senhor imediatamente, é manter com Deus aquele relacionamento de obediência, do secreto, daquilo que Ele quer, daquilo que Ele espera, é estar preparado para fazer o que Deus quer que nós façamos, mas mais do que tudo isso, é viver uma vida pela fé e não pela razão, porque se você fizer todas essas etapas, e você esquecer o espiritual, você esquecer completamente que o que Deus está te pedindo é para viver pela fé, você pode se perder ainda assim nesse caminho. Porque aqui o Abraão, ele vai lá e ele pega de fato a faca, ele ergue a mão para sacrificar o filho. Quando ele faz isso, no mundo espiritual, Abraão está dizendo, eu creio que Deus pode ressuscitar o meu filho. Ele vai consumar aquilo que Deus pede para ele fazer. Ele está preparado, esse é o ápice de tudo que nós falamos nessa noite. Ele vive pela fé. Ele não vive com a expectativa de tudo que é racional, de tudo que é palpável, de tudo que está na mão dele. E às vezes isso não é fácil. Às vezes não, geralmente isso não é fácil. Não é fácil quando você faz a conta no final do mês e você fala, não dá para fazer isso aqui. Não tem como. Tira dinheiro daqui, tira dinheiro dali, vende não sei o que, no LX, não dá. Mas pela fé, dá.
Como? Não sei te explicar. Sei que dá. Sei porque eu já experimentei. Você já experimentou, não experimentou? Pela fé, pagar aquele boleto que você não sabia como você ia pagar. Pela fé, você comprar um negócio super legal que você nunca imaginou e Deus te presenteia. E geralmente Ele te presenteia com algo muito melhor do que você imaginava. Você estava pedindo isso aqui, Deus te dá um caminhão gigante de bênção. Isso também faz parte da obediência do cristão. É viver pela fé. Para ser um gigante da fé, eu preciso viver pela fé. Eu preciso entender que nem tudo é no racional. Mas se eu for trabalhar com os jovens lá em São Mateus, eu vou ter que gastar gasolina. Aí eu vou ter que alugar uma casa. Aí eu vou ficar muito cansado. Desisti. Parei. Mas para eu servir no ministério tal, eu vou ter que... não. Muito cansativo, muito puxado. Melhor não, deixa quieto. Deixa para lá. Porque aí você está usando a razão. Você está usando a lógica. A gente não é o povo da lógica, da razão. A gente é o povo da fé. A gente crê num Deus que morreu e ressuscitou. Aleluia. É nesse Deus que a gente crê. A gente é o povo da fé. A gente não é o povo da caixinha. Então você está dizendo que é possível a gente conquistar coisas que a gente não está nem vendo ainda. Em nome de Jesus. É possível. É possível. A gente ainda vai ver gente liberta, a gente ainda vai ver gente curada, a gente ainda vai ver muita gente salva. Sabe por quê? Porque não é na minha força, não é na sua força, mas é na força dEle. É no poder dEle. Então, quando eu e você andamos em obediência, nós vemos a mão do nosso Deus agir. E nós fazemos tudo pela fé. Pela fé. Se nós fizermos pelas nossas próprias mãos, pela nossa própria razão, pelo nosso próprio entendimento, meus irmãos, nós estamos fadados ao erro. Porque nós somos pecadores. Nós somos falhos. Nós não conseguimos sem a ajuda do nosso Deus. Então, meu querido, assim como diz o texto, o Senhor ia prover o cordeiro. E o Senhor proveu o cordeiro. Deus, quando a gente olha para a palavra dele, a gente vê que Deus proveu lá no passado. Deus proveu ontem, Deus proveu hoje, e Deus proverá amanhã. E Deus proverá eternamente. Esse é o Deus em que nós cremos, esse é o Deus que nós confiamos. Então, quando você estiver no processo de obediência, e você estiver entre a razão e a fé, creia. Não viva pelo que os teus olhos podem ver, viva por aquilo que te move, que é a fé. Eu gostaria de encerrar essa mensagem e te lembrar dos últimos versos deste texto, que nós acabamos de ler juntos. Os últimos versos falam ali sobre uma obediência que gera um resultado. Quando você passa por todas essas etapas, você responde ao chamado de Deus, você não quer negociar e barganhar com Deus, você está disposto a dizer, Senhor, estou aqui e vou amanhã. Você está disposto a se preparar, você está disposto a de fato ter uma vida pautada na fé e não mais na sua razão. O Senhor, Ele te abençoa. O Senhor, Ele te recompensa. E essa mensagem, de forma alguma, é uma mensagem triunfalista, que é para dizer assim, tudo que você quiser, você vai conseguir. Não é isso. Não é isso. Mas o que eu estou te dizendo é, se você for obediente, obediência gera sim bênção, gera sim recompensa. O nosso Deus é um Deus que nos abençoa também, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Nós não obedecemos porque vamos ganhar alguma coisa. Nós não obedecemos porque nós vamos receber um determinado prêmio. Nós obedecemos porque nós o amamos. Nós obedecemos a Ele porque nós o amamos. E Ele, por nos amar, nos abençoa. Que linda essa relação. Nós obedecemos porque o amamos. Quem ama a Deus, obedece aos seus mandamentos. E Ele nos abençoa, porque Ele é um Pai amoroso.
Ele é um pai bondoso que quer o bem dos seus filhos. Eu gostaria de encerrar essa mensagem te convidando a ficar em pé, chamar o Ministério de Louvor e lendo 3 versículos que encerram essa mensagem e que trazem esta recompensa, esta bênção de Deus sobre a sua e sobre a minha vida através da obediência. A palavra de Deus nos diz em Números 6, de 24 a 26, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Que em nome de Jesus, eu e você possamos viver uma vida de obediência, que agrade a Deus, que nós possamos obedecer, assim como Abraão, e quem sabe um dia, as pessoas também escrevam histórias sobre nós.